Olá pessoal, aqui é Luciano estamos falando, certo? Aí agora a gente vai falar sobre, tá baixando aqui, certo, o Marco de Gestão Ambiental, o MGAS, que o Programa João Pessoa Sustentável tanto fala. E aí eu pesquisei no Google, OP 710 BID, aí a primeira opção aqui, ó, a gente clica, certo? Vamos ver o processamento. E aí aqui, ó, Mecanismo de Independência de Consulta e Investigação. Somos o escritório independente do Grupo BID, que atende às reclamações de prejuízos causados à população da região por projetos financiados por alguma das instituições do grupo, devido ao potencial descumprimento de uma ou mais de suas políticas operacionais. E aí, a gente vai, eles falam muito da política do OP 710 e OP 703, certo? Então eu vou primeiro focar no OP 710. Vamos lá, OP 710. Vamos esperar. Essa minha é ruim. Vamos lá. Já baixou. Só são 46 páginas. Certo? Então vamos tentar ver até onde a gente consegue fazer. Vamos lá. O bom é que está em português, né? Tá? Política Operacional OP 710. Aí a gente já vê aqui se tem alguma irregularidade. Definição e escopo. Esta política abrange qualquer deslocamento físico involuntário de pessoas causado por um projeto do banco, aplica-se a todas as operações financiadas pelo banco nos setores público e privado, seja financiado ou canalizado diretamente, como empréstimos de investimento, ou administrado por intermédios, como em obras múltiplas programadas de crédito por etapas ou multissetoriais. Exclui esquemas de colonização e o reassentamento de refugiados ou vítimas de desastres naturais. Objetivo. O objetivo da política é minimizar a perturbação do meio em que vivem as pessoas nas áreas de influência do projeto, evitando ou minimizando a necessidade de deslocamento físico, assegurando que, quando as pessoas forem deslocadas, sejam tratadas equitativamente e, sempre que possível, possam compartilhar dos benefícios do projeto que requer o seu reassentamento. Princípios. A fim de alcançar os objetivos gerais desta política, as operações que possam requerer reassentamento serão avaliadas e preparadas de acordo com dois princípios fundamentais. Primeiro, será envidado todo esforço para evitar ou minimizar a necessidade de reassentamento involuntário. Uma análise completa das alternativas do projeto deve ser realizada a fim de identificar as soluções que sejam econômica e tecnicamente viável, ao mesmo tempo em que se elimina ou minimiza a necessidade de reassentamento involuntário. Ao examinar as vantagens relativas às opções, é importante dispor de uma estimativa razoável do número de pessoas com probabilidade de serem afetadas e uma estimativa dos custos de reassentamento. Deve-se dispensar atenção especial às considerações socioculturais, tais como o significado cultural ou religioso da terra, a vulnerabilidade da população afetada ou a disponibilidade de substituição em espécie de bens, especialmente quando tem implicações tangíveis importantes, quando um grande número de pessoas ou uma parte substancial da comunidade afetada, sujeita ao reassentamento ou aos seus impactos, inclui bens e valores que sejam difíceis de quantificar ou de compensar. A alternativa de não empreender o projeto deve ser seriamente considerada. Segundo, quando
Segundo princípio, certo? Quando o deslocamento for inevitável, um plano de reassentamento deve ser elaborado a fim de assegurar que as pessoas afetadas recebam compensação e reabilitação adequadas. A compensação e a reabilitação são consideradas justas e adequadas quando puderem assegurar que, no mais breve período possível, as populações reassentadas e anfitriãs conseguirão um padrão mínimo de vida e acesso à terra, aos recursos naturais e aos serviços, tais como água potável, saneamento, infraestrutura comunitária e títulos de propriedade da terra, pelo menos equivalente aos níveis anteriores ao reassentamento. Recuperação de todas as perdas causadas pelas dificuldades de transição. Sofrerão perturbações tão limitadas quanto possível das suas redes sociais, oportunidades de emprego e produção, e acesso aos recursos naturais e instalações públicas, e terão acesso às oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Considerações especiais. Há certas características contextuais que afetarão a preparação dos componentes de reassentamento de uma operação do banco. Primeiro, a dimensão. Quando o número de pessoas a serem reassentadas for muito pequeno, uma determinação que depende de um contexto específico de referência e do nível de perturbação da comunidade, o grupo afetado não é vulnerável e desfruta do título claro aos bens afetados, ou quando o ambiente institucional e o mercado proporcionarem oportunidades razoáveis de substituição de bens ou renda, e os fatores intangíveis não forem substanciais, a elaboração de seu plano de reassentamento como tal pode não ser necessária. Em tais casos, é possível considerar a mudança antes do projeto avançar, por meio de convênios contratuais acordados mutuamente. Segundo, mudança como objetivo do projeto. Quando o objetivo importante de uma operação for mudar pessoas de áreas impróprias para a habitação humana, ou como em projetos de melhoria urbana para proporcionar infraestrutura básica ou resolver problemas de posse da terra, o princípio orientador será minimizar a perturbação da população afetada. Os pontos de vista da população afetada serão levados em conta na elaboração e execução do plano de reassentamento e, sempre que possível, procedimentos voluntários serão estabelecidos a fim de determinar quais domicílios que serão realocados. O plano também assegurará que os deslocados tenham acesso às oportunidades equivalentes ou melhores de emprego e aos serviços urbanos. 3. Análise de risco de empobrecimento. Quando as informações de base indicarem que o número substancial de pessoas a serem reassentadas pertence a um grupo marginalizado ou de baixa renda, deve-se considerar especialmente os riscos de empobrecimento a que poderão ficar expostos em virtude do reassentamento em consequência do seguinte: perda de habitação, terras ou acesso à propriedade, como outros direitos à propriedade imobiliária em decorrência da falta de título, claro, pressão econômica ou outros fatores. Perda de emprego, perda de acesso aos meios de produção. A insegurança alimentar, maior mobilidade ou mortalidade. Desarticulação das redes sociais e perdas de acesso à educação. Uma análise pormenorizada será realizada na primeira oportunidade, cobrindo gênero, etnia, renda e outros fatores socioeconômicos, a fim de determinar os riscos e formular medidas preventivas para minimizá-los. Neste contexto, a compensação em dinheiro não será oferecida como opção, a menos que o ambiente institucional e o mercado habitacional ou os serviços complementares incluídos no plano de reassentamento sejam tais que assegurem que possa ser investido de forma a restaurar o padrão de vida da população afetada. 4. Comunidades indígenas. Os indígenas e outras comunidades étnicas de baixa renda, cuja identidade é baseada no território que têm ocupado tradicionalmente, são especialmente vulneráveis aos efeitos perturbadores e empobrecedores do reassentamento. Eles geralmente carecem de direitos formais de propriedade das áreas das quais dependem para sua subsistência, e ficam em desvantagem para pressionar suas reivindicações de compensação e reabilitação. O banco, portanto, só apoiará operações que implicam deslocamento de comunidades indígenas ou outras comunidades étnicas de baixa renda, se o banco possa assegurar-se que o componente de reassentamento traga benefício direto para a comunidade afetada em comparação com a sua situação anterior. Os direitos consuetudinários sejam plenamente reconhecidos e compensados justamente. As opções para reassentamento incluem composição de terra por terra e as pessoas afetadas derem o seu consentimento informando as medidas de reassentamento e compensação. 5. Empréstimos globais e setoriais. Em certos tipos de operações bancárias, onde o universo de investimento de infraestrutura física não for especificamente identificado, antes da aprovação do projeto, não é possível incluir a preparação dos planos de reassentamento na preparação do próprio projeto.
Não obstante, é necessário incluir nessas operações disposições com vistas a assegurar que qualquer reassentamento eventualmente requerido seja realizado em conformidade com as políticas e diretrizes do banco, da seguinte forma: empréstimos globais. Quando uma operação global, tal como o crédito global, obras múltiplas em etapas, fundos de investimento social, desenvolvimento municipal, proporcionar financiamento por meio de órgãos intermediários para subprojetos que não sejam identificados ex ante, não é possível preparar planos de reassentamento com antecedência. Os impactos prováveis de reassentamento são identificados por meio de análise de uma amostra de projetos e por meio de considerações genéricas sobre os tipos de projetos que se espera financiar e serão considerados de acordo com as diretrizes de reassentamento involuntário. Quando o reassentamento for identificado como impacto potencial, será realizada uma análise do contexto jurídico institucional local, de forma que os mecanismos apropriados de execução possam ser identificados e desenvolvidos. Os regulamentos operacionais incluirão procedimentos para identificar qualquer projeto que possa implicar reassentamento e para aplicar os requisitos que atendam à política e às diretrizes do banco no que diz respeito ao reassentamento voluntário. 2. Empréstimos setoriais. Alguns empréstimos setoriais visam promover o crescimento e investimento em setores que requerem a construção de infraestrutura que provavelmente cause reassentamento voluntário, tais como transporte, geração de eletricidade, água e esgoto, entre outros. Nesses casos, nos quais os empréstimos setoriais incluem iniciativas para fortalecer a capacidade institucional e reformar o contexto regulamentar, serão promovidas disposições adequadas para as práticas prudentes de reassentamento. 6. Reassentamento temporário. Quando o projeto requerer o reassentamento temporário de pessoas, as atividades de reassentamento estarão sujeitas às considerações e critérios coerentes com essa política, ao mesmo tempo em que, se leva em conta a natureza temporária do deslocamento, o objetivo continua a ser minimizar a perturbação da população afetada, considerar-se-á especialmente como evitar os impactos irreversíveis, tais como perda permanente de emprego, proporcionando serviços temporários satisfatórios e, quando apropriado, compensação para dificuldades transitórias. 5. Critérios para a formulação e avaliação do plano de reassentamento. Uma vez que se tenha concluído que um projeto alternativo que inclui um componente de reassentamento e um meio mais desejável de alcançar objetivos do projeto, e que o plano completo de reassentamento é necessário, os seguintes critérios serão aplicados. Primeiro, informações básicas. Informações de base precisas devem ser compiladas tão cedo quanto possível. Incluirão informações sobre o número de pessoas a serem reassentadas e sobre suas características socioeconômicas e culturais, inclusive desagregação por gênero. Além disso, os dados proporcionarão uma base importante para a definição de critérios de elegibilidade e requisitos de compensação e reabilitação. 2. Participação da comunidade. O plano de reassentamento incluirá os resultados das consultas realizadas de forma oportuna e socioculturalmente apropriada, com uma amostra representativa das comunidades deslocadas e anfitriã. As consultas serão feitas durante a fase de elaboração e continuarão durante toda a execução e supervisão do plano diretamente ou por meio de instituições representativas e organizações comunitárias. Tomar-se a cuidado para identificar os subgrupos mais vulneráveis e assegurar que os seus interesses sejam adequadamente representados nesse processo. Vamos lá. Compensação e reabilitação. Vamos lá. Compensação e reabilitação. As opções de compensação e reabilitação devem proporcionar o valor justo de substituição para os bens perdidos e os meios necessários para restaurar a subsistência e a renda para reconstruir as redes sociais que apoiam a produção e serviços e assistência. Multa e para compensar as dificuldades de transição, tais como perdas de colheitas, custos de mudanças,
interrupção, perda de emprego, perda de renda, entre outras. Essas medidas devem ser tomadas de forma oportuna para assegurar que as dificuldades transitórias não sejam desnecessariamente prolongadas nem resultem em danos irreparáveis. As opções oferecidas devem ser apropriadas para as pessoas afetadas e refletir a sua capacidade e aspirações realistas. A proposta de compensação e reabilitação deve levar adequadamente em conta os bens intangíveis, especialmente bens sociais e culturais, não monetários, especialmente no caso de populações rurais, dos direitos consuetudinários à terra e aos recursos naturais, opções de habitação e serviços. Quando incluídos, serão apropriados para o contexto social e cultural e, pelo menos, atenderão aos padrões mínimos de abrigo e acesso aos serviços básicos, independentemente das condições anteriores ao reassentamento. A estruturação das propostas de compensação e as consultas à comunidade e mecanismos de tomada de decisão incluídos no programa de reassentamento levarão em conta as características da população reassentada, tais como identificados nos dados básicos desagregados no que diz respeito ao gênero, etnia, idade e qualquer outros fatores que indiquem necessidades e vulnerabilidades especiais. 4. Contexto jurídico institucional. O plano de reassentamento deve identificar o contexto jurídico institucional dentro do qual as medidas de compensação e reabilitação terão de ser implementadas. O primeiro passo para estruturar a proposta de compensação e reabilitação e determinar o direito de pessoas afetadas nos termos da lei e regulamentos aplicáveis, identificar qualquer serviços ou benefícios sociais aos quais possam ter acesso e assegurar a disponibilidade de recursos suficiente. O passo seguinte é avaliar quais medidas adicionais são necessárias, se houver, para restaurar o meio de vida da população afetada ao padrão anterior ao reassentamento e criar mecanismos capazes de fornecer os bens ou serviços necessários, inclusive procedimentos efetivos e rápidos de solução de disputas. Isso permite que a proposta de compensação e reabilitação funcione dentro dos limites da lei, instituições locais, complementando-as apenas quando necessário com medidas específicas do projeto. Isso pode levar à identificação de lacunas ao contexto institucional e regulamentar local, que não precisam ser incorporadas ao plano de reassentamento, mas que podem ser eventualmente consideradas por meio de fortalecimento institucional ou outros componentes, se o mutuário e o banco assim concordarem. 5. O meio ambiente. Os planos de reassentamento deve levar em conta considerações ambientais, a fim de impedir ou aliviar qualquer impacto resultante do desenvolvimento de infraestrutura, adensamento da área anfitriã ou pressão sobre recursos naturais e áreas ecologicamente sensíveis. Um levantamento do impacto sobre o meio ambiente, inclusive a capacidade de prover sustento e impactos socioeconômicos sobre a comunidade anfitriã, será realizado a respeito de cada local, proposto para a localização, sempre que a magnitude do componente de reassentamento ou a natureza das áreas afetadas assim o requerer. E o plano de administração ambiental será incluído no plano de reassentamento. 6. Cronograma. O plano preliminar de reassentamento deve ser elaborado como parte da avaliação de impacto ambiental e social, EIA, e deve passar por um processo de consulta significativa com a população afetada. Está disponível como parte do EIA. Antes da missão de análise, deve incluir informações suficientes para ser avaliado juntamente com outros componentes do projeto. No mínimo, deve incluir o seguinte: provas de que medidas apropriadas foram tomadas para impedir novos assentamentos nas áreas sujeitas ao reassentamento. Data provisória de corte para elegibilidade à compensação. Estimativa do número de pessoas a serem reassentadas com base em dados razoáveis e confiáveis. Definição das várias opções a serem colocadas à disposição por meio da proposta de compensação e reabilitação. Estimativa do número de pessoas que serão elegíveis para cada opção. Orçamento preliminar e cronograma de execução. Diagnóstico de viabilidade do contexto regulamentar e institucional, identificando as questões a serem resolvidas, e provas de consultas com a população afetada. O plano será resumido no Relatório de Impacto Ambiental, ESIR. Um plano final de reassentamento será submetido à aprovação da administração do banco como suplemento ao ESIR, antes da distribuição dos documentos operacionais para consideração pela diretoria executiva. O plano final deve conter o seguinte:
Definição da proposta final de opções de compensação e reabilitação. Critérios de elegibilidade para cada opção. Estimativa razoavelmente precisa do número de pessoas que receberão cada opção ou combinação. Acordos institucionais e mecanismos de execução que dispõem sobre a implementação das leis e regulamentos aplicáveis, referentes à expropriação ou ao direito de propriedade e à administração das atividades de reassentamento, que de forma oportuna atribuam claras responsabilidades para a execução de todos os elementos do plano de reassentamento e disponham sobre a coordenação apropriada com outros componentes do projeto. Orçamento final financiado dentro do orçamento geral do projeto. Um calendário de execução de atividades requerido para prestar os bens e serviços que constituem a proposta de compensação e reabilitação vinculados aos pontos principais do projeto global, para que os lugares de realocação e os outros serviços estejam disponíveis no momento oportuno. Disposições sobre consultas e participações das entidades locais, públicas e privadas, que possam contribuir para a execução e assumir responsabilidade pela operação e manutenção dos programas e da infraestrutura. Disposições sobre o monitoramento e avaliação, inclusive custeio do início do período de execução até a data-alvo para a consecução da plena reabilitação das comunidades reassentadas. Disposições sobre acordos participativos de supervisão que, combinada com o monitoramento, possam ser usadas como sistema de advertência para identificar e corrigir problemas durante a execução e mecanismo para a resolução de disputas sobre terra, compensação e qualquer outros aspectos do plano. 7. Monitoramento e avaliação. O componente de avaliação de uma operação deve ser abrangido plena e especificamente nos relatórios de adiantamento do projeto geral, incluindo no contexto lógico da operação. As atividades de monitoramento concentrar-se no cumprimento do plano de reassentamento em termos de condições sociais e econômicas alcançadas ou mantidas nas comunidades reassentadas em anfitriã. O plano e o convênio de empréstimo especificarão os requisitos de monitoramento e avaliação, bem como a sua oportunidade. Sempre que possível, indicadores qualitativos e quantitativos serão incluídos como marco para avaliar essas condições em intervalos críticos relacionados com o progresso da execução do projeto. A avaliação final será programada numa data-alvo prevista para a conclusão do plano, definida como a data em que se espera que tenham sido alcançados os padrões de vida previstos pelo plano. No caso de empréstimos globais, os regulamentos operacionais exigirão a aprovação por parte do banco do plano de reassentamento antes de assumir o compromisso de financiar qualquer subprojeto que requeira reassentamento. Em todos os casos, supervisão independente e avaliação multidisciplinar serão proporcionadas na medida requerida pela complexidade do respectivo plano de reassentamento. 6. Coordenação com outras políticas e diretrizes do banco. A aplicação dessa política será facilitada por diretrizes operacionais abrangentes sobre reassentamento involuntário, a serem divulgadas pela administração. Também será aplicada de forma coerente com todas as políticas e diretrizes relevantes do banco. Algumas referências incluem as políticas sobre preparação, avaliação e aprovação de provas, algumas referências incluem as políticas sobre preparação, avaliação e aprovação de projetos, OP 302, Operação de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, OP 751, Divulgação de Informação, OP 102, Mulheres no Desenvolvimento, OP 761, e Meio Ambiente, OP 703, entre outras. Documento de antecedentes. Introdução. Este documento de antecedentes considera temas essenciais referentes à conceptualização, elaboração, preparação, execução, monitoramento e avaliação do componente de reassentamento em projetos financiados pelo banco, com base na experiência do banco e nas lições extraídas por outros órgãos de desenvolvimento, além de proporcionar antecedentes sobre a política de reassentamento involuntário, propostas considera
os temas suscitados pela diretoria executiva durante a discussão do perfil de política GN 936 de 2 de outubro de 1996. A política proposta está em conformidade com o mandato geral da 8ª reposição sobre redução da pobreza e equidade social e o seu mandato específico sobre reassentamento involuntário e visa ajudar a sistematização e fortalecimento da prática do banco nesta importante área. O reassentamento de um número significativo de pessoas para um local diferente pode causar profunda perturbação econômica e cultural para os indivíduos afetados, bem como para o tecido social das comunidades locais. CERN, 1988. Isso pode expô-los ao risco de empobrecimento temporário ou permanente, especialmente quando as pessoas afetadas já são pobres ou vulneráveis. Esses riscos e prejuízos ocorrem mesmo quando o reassentamento é objetivo de um projeto, como nos projetos de desenvolvimento ou melhoramento urbano. O impacto não se limita apenas àqueles fisicamente mudados ou reassentados, mas também pode afetar a população que os recebe e ter efeitos multiplicadores sobre uma área mais ampla em virtude da perda ou interrupção das oportunidades, serviços e infraestrutura econômica. Os projetos do banco podem afetar ou influenciar direta ou indiretamente os padrões de ocupação e assentamentos urbanos e rurais que ocorrem voluntariamente. Podem mesmo apoiar esforços locais referentes aos esquemas de colonização ou ao fornecimento de serviços para refugiados ou vítimas de desastres naturais como caráter de emergência. Contudo, a política atual visa cobrir apenas esses casos em que uma operação do banco cria ou contribui para condições que perturbam a vida de um grupo de pessoas em tal medida que sua única opção é mudar de lugar. Os programas voluntários de assentamento urbano e rural são considerados como parte de políticas e estratégias de desenvolvimento rural e urbano. Vê tabelado anexo para a tipologia de reassentamento voluntário e involuntário que pode ocorrer em projetos financiados pelo banco. A gestão de programa de reassentamento involuntário é complexa e requer consideração não apenas do número de pessoas afetadas, mas também da gravidade das consequências. Se essas questões não forem consideradas adequadamente, podem afetar substancialmente os resultados econômicos e sociais de um projeto de desenvolvimento. A fim de assegurar que essas questões sejam consideradas adequadamente, devem ser estabelecidos princípios claros de políticos quais devem ser complementados por diretrizes operacionais mais detalhadas que descrevam as medidas a serem tomadas em cada fase do ciclo do projeto. Espera-se que a declaração de política da diretoria executiva defina os objetivos do banco no que diz respeito ao reassentamento involuntário. Define os escopos e os critérios de ação do banco nos projetos que causarem reassentamento. Proporcione um contexto para supervisão sistemática e avaliação do reassentamento involuntário que resulte de projetos do banco. E apoie o diálogo entre a administração e os mutuários e a respeito das atividades e investimentos que possam ser incorporados aos projetos que causem reassentamento involuntário. Portanto, a política proposta estabelece que os princípios que deveriam reger a abordagem do banco com referência a reassentamento a fim de mitigar, que quer dizer diminuir, quando não for possível evitar, as dificuldades econômicas e sociais criadas pelos projetos que visem alcançar objetivos de desenvolvimento em benefício da comunidade, mais ampla, mas que afetam adversamente certas atividades econômicas e a forma de certas pessoas. As implicações operacionais para a elaboração e implementação dos planos de reassentamento são consideradas nas diretrizes operacionais que serão finalizadas a fim de complementar a política e tão logo ela seja aprovada pela diretoria executiva. Contexto da política do banco. O banco tomou diversas medidas operacionais e técnicas a fim de considerar questões de reassentamento em suas operações. O seu primeiro esforço a fim de considerar sistematicamente questões de reassentamento num contexto operacional foi feito em 1984, com a aprovação e uso de listas de verificação por setor, dos fatores sociais e culturais que tinham de ser considerados na preparação e análise e execução de projetos financiados pelo banco, a fim de maximizar os efeitos positivos dos projetos, evitar e aliviar qualquer impacto adverso. A lista de verificação para o setor
e hidrelétrico considerou extensivamente a questão do reassentamento involuntário. A seguir, em junho de 1990, a Comissão de Meio Ambiente do Banco adotou as estratégias e procedimentos sobre questões socioculturais referentes ao ambiente que proporcionaram um contexto para o exame dos aspectos de reassentamento das ações do banco e para a implementação de diversos princípios básicos que incluíram considerar alternativas antes de passar a qualquer operação que implique reassentamento, tomar o componente de localização parte da elaboração geral do projeto, do programa e orçamento de execução e fundamentá-lo em estudos básicos de qualidade das características econômicas e socioculturais e nas necessidades e aspirações da população afetada. Definir as responsabilidades institucionais com extremo cuidado e assegurar a necessária viabilidade e especialização institucional. Ressaltar a importância da consulta e participação da comunidade. Fornecer uma proposta abrangente de compensação e de reabilitação com vistas a restaurar ou ampliar o bem-estar socioeconômico das novas comunidades e reconhecer e proteger os direitos e necessidades especiais das comunidades indígenas. Esses princípios foram reafirmados no documento da 8ª Reposição do Banco AB 1704, parágrafo 2.44, letra G, a linha G, aprovado em 1994, segundo o qual o banco continuará a aplicar as estratégias e procedimentos elaborados para projetos que requeram relocalização de comunidades. Isso incluirá consultas à população afetada, incorporando planos de reassentamento em avaliações de impacto ambiental e elaborando planos pormenorizados de reassentamento. Quando um projeto tiver um componente de reassentamento, o plano de reassentamento será preparado nos estágios iniciais da elaboração de projetos e estará disponível no momento em que o projeto for apresentado à diretoria. Esse plano de reassentamento é proporcionado em sumários ambientais e avaliação de impacto ambiental. O banco também manterá uma lista dos projetos em andamento que requerem um reassentamento de comunidades e continuará a atualizar os seus procedimentos e diretrizes nessa área. Desde 1991, esboços de diretrizes sobre reassentamento voluntário baseados nas estratégias e procedimentos sobre questões socioculturais referentes ao ambiente, adotado em 1990, bem como nos padrões e melhores práticas do Banco Mundial e de outras organizações. Internacionalmente, tem servido como recurso para o pessoal do banco e dos mutuários e como referência para o Comitê do Meio Ambiente no desenvolvimento do seu papel de promotor de melhoria da qualidade. Essas diretrizes foram atualizadas pela Unidade de Povos Indígenas em Desenvolvimento Comunitário, SDS/IND, a fim de refletir a pesquisa e a prática atual sobre questões de reassentamento. A aprovação da política proposta proporcionará uma declaração objetiva e transparente dos padrões mínimos aceitáveis e permitiria a finalização e divulgação das diretrizes pelo Comitê de Impacto Ambiental, CESI. 3. A experiência do Banco Multilaterais de Desenvolvimento, a OBID. Desde 1970, pelo menos 120 projetos do banco implicaram ou deverão implicar reassentamento involuntário. Destes, 54 projetos foram concluídos. 56 estão em execução e 10 em tramitação. Um exame do banco de dados recentemente estabelecido para os projetos do banco que implicam reassentamento involuntário revela que, apesar de não existir muita informação disponível no banco a respeito da elaboração, implementação e resultado dos componentes de reassentamento, algumas conclusões significativas podem ser tiradas acerca da presença, magnitude, distribuição setorial e existência de planos de reassentamento. As informações sobre o número de pessoas afetadas está disponível para 75 desses projetos, que atingem um total superior a 650 mil pessoas, das quais aproximadamente 480 mil são afetadas por projetos atualmente em execução. Contudo, considerando que não há informações disponíveis para os 45 projetos restantes, o número total de pessoas afetadas pode ser muito maior. Tabela 1. Número de pessoas afetadas. Situação do projeto. Projetos concluídos. Número de projetos, 54. Número de pessoas afetadas, 145.004 pessoas. Projetos com informações, 26, 48%. Projetos sem informações, 28, 52%. Projetos em execução. Número de projetos, 56. Número de pessoas, 483.105. Projetos com informações, 45, 80%. Projetos sem informações, 11, 20%. Projetos em tramitação. Número de projetos, 10. Número de pessoas, 25.189.
Projetos com informações, 4, 40%. Projetos sem informações, 6, 60%. Total, 120 projetos, 653.298 mil pessoas afetadas, 75 projetos com informações, correspondente a 62%, e projetos sem informações, 45%, totalizando com 38%. Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui para amenizar. Trazer água para perto. Não na bucha que aguente. Vamos continuar. Um exame dos projetos do banco que implicam reassentamento involuntário demonstra que o reassentamento ocorre em diversos setores e tipos de operações. Os setores em que houve mais reassentamento são os de energia, especialmente esquemas hidroelétricos, desenvolvimento urbano, especialmente projetos de lotes como com serviços para comunidades urbanas marginalizadas, transportes, inclusive a construção de grandes rodovias, e programas rodoviários de obras múltiplas, água e saneamento e irrigação. O reassentamento involuntário também tem ocorrido num pequeno número de projetos em outros setores, inclusive turismo, indústria, programas ambientais e os fundos de investimento social. Uma das tendências mais significativas é o aumento progressivo do número de projetos de infraestrutura urbana, inclusive abastecimento de água e desenvolvimento urbano. Figura 1. Só 8% dos projetos terminados que incluíam reassentamento estavam no setor de abastecimento de água e esgotos, em comparação com 27% dos projetos em execução e 50% dos projetos em tramitação. Número de projetos: irrigação 5%, energia quase 40%, transporte 15%, desenvolvimento urbano 20%, água quase 25% e diversos 15%. Porcentagem de projetos em tramitação e execução concluídos. Essa tendência é ainda mais pronunciada no que diz respeito ao número das pessoas afetadas pelos projetos de desenvolvimento urbano. Esse setor é responsável por 15% das pessoas afetadas pelos projetos concluídos, em comparação com 62% das pessoas afetadas pelos projetos em execução. Inversamente, houve uma redução no número de projetos de energia e irrigação e no número de pessoas afetadas pelos projetos nesses setores. Essas tendências refletem-se na crescente importância dos projetos de reassentamento em áreas urbanas. Nos projetos concluídos, 14% das pessoas afetadas estavam em áreas urbanas, passando para 80% nos projetos em execução e 100% nos projetos em tramitação. Nos projetos concluídos, 34% das pessoas afetadas eram de áreas exclusivamente rurais. Isso se compara com 1% nos projetos em execução e 0% nos projetos em tramitação. O resto da população era de áreas urbanas e rurais, ou a documentação era insuficiente. Tabela B anexo. No passado, praticamente todos os reassentamentos involuntários ocorreram em projetos específicos de infraestrutura, em que os componentes de reassentamento podiam ser planejados com antecedência. Agora, pelo contrário, muitos projetos financiados pelo banco que implicam reassentamento voluntário são obras globais, múltiplas ou operações por etapas em que os componentes de reassentamento nem sempre podem ser preparados nos estágios iniciais do projeto. Figura 3. Distribuição de projetos com componentes de reassentamento por tipo de empréstimo e situação de projeto. Concluídos em execução e tramitação. O perfil socioeconômico das pessoas afetadas pelos projetos do banco não está bem documentado. Para 39% dos projetos concluídos e 57% dos projetos em execução. Não há informações disponíveis sobre o perfil de emprego dos deslocados. 87% dos projetos concluídos e 80% dos projetos em execução carecem de informações sobre as características socioculturais das pessoas afetadas. As informações disponíveis demonstram que as pessoas afetadas pelos projetos de reassentamento são geralmente de grupos de baixa renda, empregados em atividades de agricultura, de subsistência, pesca, mineração, indústria, comércio e de serviços.
A maior parte das pessoas afetadas pelos projetos eram pequenos agricultores ou trabalhadores sem terra, enquanto que a maioria das pessoas afetadas pelos projetos atualmente em execução vivem em áreas urbanas marginais, caracterizadas por altas taxas de desemprego e uma dependência significativa do setor informal. A distribuição por país dos projetos de reassentamento voluntário também tem mudado. Com o tempo, atualmente 50% dos projetos de reassentamento em tramitação estão nos países do Grupo A, contra 55% dos projetos em execução e 31% de projetos concluídos. Tabela C, anexo. Em termos de população, 85% das pessoas afetadas pelos projetos em execução são dos países do Grupo A, e 69% das pessoas que foram afetadas pelos projetos já concluídos pertencem também a esse grupo. Tabela D, anexo. Um exame dos 54 projetos concluídos demonstra que o reassentamento foi tema de condições contratuais em quase a metade dos casos. 25 projetos concluídos tinham provas documentadas de um plano de reassentamento. 14 projetos não tinham um plano de reassentamento. E nos 15 casos restantes não estava claro se um plano de reassentamento chegou a ser elaborado. 13 dos 25 projetos documentados com um plano de reassentamento não dispõem de informações suficientes para permitir uma avaliação da quantidade do plano de reassentamento. 5 foram considerados aceitáveis pelo banco e os 7 restantes foram considerados inadequados, tal como definidos pela política proposta. As deficiências documentadas incluem uma base conceitual inadequada, coordenação inadequada com o projeto que causava o deslocamento, falta de consulta às pessoas afetadas e de participação delas, informações básicas inadequadas, o que levou ao que se subestimasse o número de pessoas afetadas e o orçamento para o reassentamento fosse insuficiente, pouca atenção às medidas de reabilitação, com um custo jurídico ou institucional impróprio. Em apenas 2 dos 25 dos 25 projetos com plano de reassentamento concluídos, há sinais de que a comunidade afetada foi consultada e participou da elaboração deles. Dos 56 projetos em execução, 38 tiveram de elaborar um plano de reassentamento, ao passo que 11 projetos este não foi preparado, seja por não ser uma condição contratual ou porque as atividades de reassentamento se limitavam ao pagamento de compensação. Nos últimos 7 projetos restantes, não está claro que um plano de reassentamento chegou a ser elaborado. Isso indica que nos últimos anos houve uma importante tendência no sentido de melhorar a preparação dos componentes de reassentamento, tal como demonstrado pelo número requerido de planos de reassentamento. Contudo, no número substancial de projetos, não há informações suficientes para indicar se um plano de reassentamento foi ou não requerido. Figura 4, figura 5. Não se dispõe de informações sobre o nível de participação da comunidade afetada em 26% dos projetos completados e 25% dos projetos em execução. A documentação disponível demonstra graus diversos de participação, que vão desde a divulgação de informações até as consultas e negociações sobre as condições para o reassentamento. Alguns exemplos tomados tanto dos projetos concluídos quanto dos projetos em execução indicam o seguinte: as pessoas afetadas foram informadas por meio de reuniões especiais ou o plano de reassentamento foi distribuído à população afetada. Mecanismos adequados, tais como comitês, foram criados ou reforçados a fim de proporcionar um espaço para diálogo permanente. Foram realizadas as consultas com líderes comunitários, mas não há informação sobre a qualidade das consultas ou dos seus resultados. A participação foi limitada a uma escolha entre 2 opções dadas. A comunidade escolheu o seu local de reassentamento e aprovou o projeto dos edifícios comunitários e de habitação. As opiniões das pessoas afetadas foram levadas em conta e a formulação final das soluções de reassentamento foi ajustada de acordo com os resultados das consultas. Apesar das informações serem incompletas, pode-se inferir que houve melhoria progressiva na participação da comunidade afetada, embora a participação comunitária tivesse ocorrido em 30% dos projetos concluídos. Atualmente existe em 68% dos projetos em execução. A implementação de reassentamento foi documentada em 42 dos projetos concluídos, em 14 casos. Informou-se que o reassentamento foi satisfatório, enquanto 28 projetos houve problemas. Os problemas mais frequentemente identificados foram aumento do custo, atraso na execução de projetos e no componente de reassentamento e um aumento nas tensões sociais.
Não há informações disponíveis sobre o impacto do reassentamento sobre a população afetada em 31 dos projetos concluídos. Em apenas 5 dos 23 projetos concluídos cujo impacto do reassentamento foi documentado, os resultados foram considerados satisfatórios, com restauração e melhoria nas condições de vida das pessoas deslocadas. Nos 18 projetos restantes, o impacto nas populações afetadas foi considerado negativo, com resultado a longo prazo, que incluíram redução da mobilidade social e colapso das redes socioeconômicas das comunidades. Em conclusão, o exame do banco de dados dos projetos do banco em que houve reassentamento involuntário revela que a maioria das pessoas afetadas era geralmente de grupos de baixa renda, e que a maior parte dos projetos em que houve reassentamento involuntário ocorreu em países do grupo A. Além disso, a análise demonstrou um crescimento substancial do número de projetos de infraestrutura urbana e de melhoria da carteira do banco, aumentando dessa forma a proporção de reassentamento urbano em relação ao rural. Uma mudança gradual dos tipos de empréstimos de obras múltiplas, empréstimos setoriais e operações por etapas específicas para globais. Uma escassez de informações sobre componentes de reassentamento voluntário nos projetos do banco e uma melhoria progressiva tanto na preparação do reassentamento do nível de participação da comunidade afetada, embora ainda haja nos projetos um número substancial de projetos com reassentamento voluntário, para os quais não foi requerido plano de reassentamento. Isso ressalta a necessidade de melhorias no planejamento e implementação dos componentes de reassentamento e destaca a importância do desenvolvimento de uma abordagem mais sistemática da documentação para supervisão e avaliação das atividades de reassentamento. Isso, e apoiado por outros estudos realizados em 1988 pela antiga Seção de Avaliação de Operações, OEO, que avaliou a experiência de 6 projetos financiados pelo banco que incluíram reassentamento. As conclusões do exame sumário ressaltaram a necessidade de evitar conflitos sociais, atrasos e excessos de custos que podem ocorrer quando os componentes de reassentamento não são preparados ou implementados adequadamente, a necessidade de preparar planos detalhados de reassentamento baseados em estudos profundos de diagnóstico, o fato dos pagamentos em dinheiro não serem apropriados como único meio de compensação, a necessidade de incluir os custos de reassentamento no financiamento geral e a importância de proporcionar medidas de reabilitação econômica. Isso ressalta a necessidade de uma política de reassentamento que leve em consideração as lições extraídas e permita uma aplicação sistemática de princípios básicos coerentes com as políticas atualmente em vigor em outras organizações internacionais. B. Outras instituições. O Banco Mundial, bem como a Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, OECD, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Centro das Nações Unidas de Assentamento Humanos, Habitat, e a Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, adotaram políticas de reassentamento baseadas no exame das experiências do passado. Um estudo de reassentamento voluntário nas operações do Banco Mundial identificou problemas semelhantes aos encontrados pelo BID, CERN, em 1988. O estudo verificou que os componentes de reassentamento deixaram de restaurar, para não falar em melhorar, o bem-estar social e econômico da população deslocada, principalmente porque não se tratou o componente de reassentamento como parte integrante do projeto geral. E em virtude disso, o componente de reassentamento não foi bem projetado. Deixou-se de se estender a complexidades políticas, culturais e econômicas do reassentamento, e não foram proporcionados recursos financeiros e institucionais adequados. O estudo do Banco Mundial concluiu que o mutuário deve fazer planejamento e preparação adequados antes da avaliação do projeto principal. São necessárias opções sociais e econômicas viáveis a fim de estabelecer a capacidade produtiva das populações deslocadas por meio de estratégias financiadas pelo projeto e baseadas na substituição da terra e do emprego. A implementação das operações de reassentamento devem ser supervisionadas frequentemente, profissional e firmemente, a fim de ajudar aos órgãos de execução a cumprirem as políticas e os convênios dos acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Vamos lá. 4. Questões chaves. Os seguintes aspectos devem ser considerados numa declaração formal sobre reassentamento. A necessidade de explorar plenamente todas as alternativas com o fim de minimizar ou evitar a necessidade de reassentamento. Uma declaração clara do escopo da aplicação dos requisitos do banco.
Medidas para evitar o empobrecimento da população afetada. Medidas para assegurar que as pessoas afetadas por um projeto participem da preparação de um plano de reassentamento que atenda às suas necessidades e capacidades. A necessidade de considerar questões específicas relacionadas com as comunidades indígenas e mulheres. A necessidade de criar propostas de compensação e reabilitação que sejam coerentes com as leis locais, restaurem os padrões de vida sem distorcer os mercados locais e evitem impactos negativos sobre o meio ambiente. Adicionalmente, a política considerará alguns dos procedimentos e as providências institucionais necessárias para executar um sólido plano de reassentamento. A. Como evitar o reassentamento ou minimizar sua magnitude. A literatura sobre o reassentamento e a própria experiência do banco demonstram que o reassentamento é uma atividade complexa, cara e arriscada, que geralmente não consegue restaurar, muito menos melhorar as condições socioeconômicas da população deslocada. Soares et al. 1984. Além disso, é geralmente difícil medir os custos plenos sociais e econômicos do reassentamento, o que nos leva a evitar ou reduzi-los ao mínimo quando possível. Isso requer consideração séria de todos os locais e soluções alternativas que possam evitar ou que minimizem o número de pessoas afetadas. Outra alternativa a ser avaliada é a de simplesmente não empreender o projeto. Um princípio fundamental é que a população deslocada não deve ser forçada a subsidiar um projeto, especialmente pelo fato da experiência demonstrar que, em geral, os afetados são os setores mais pobres e vulneráveis da população. Mahatrapa, 1991. Isso pode ser visto no caso de projetos hidroelétricos que tendem a ser localizados em áreas remotas, embora gerem eletricidade, que beneficie os consumidores e habitantes dos grandes centros urbanos. A situação é a mais complexa nos projetos de desenvolvimento urbano e transporte, onde a população afetada pode também receber alguns benefícios diretos do projeto. Nas duas situações, contudo, os cálculos dos benefícios líquidos do projeto devem internalizar os custos das medidas de compensação e reabilitação, bem como o valor de qualquer perdas intangíveis ou não mitigadas. Os benefícios líquidos da população reassentada devem também ser incluídos na corrente de benefícios do projeto geral. Isso requer informações suficientes para fazer estimativas razoáveis desta área, o que por sua vez exige um alto nível de planejamento e preparação. Isso pode ser apoiado por instrumentos de assistência técnica, inclusive a da facilidade para a preparação de projetos. O cenário de não realização do projeto deve ser considerado seriamente, especialmente se a compensação entre os benefícios do projeto e o custo do reassentamento ultrapassar um nível aceitável ou se a população afetada for especialmente vulnerável. A vulnerabilidade dos povos indígenas, que geralmente têm laços estreitos com a sua terra e não têm influência sobre as decisões tomadas aos níveis regional e nacional, torna improvável que o seu reassentamento seja uma opção viável. Comunidades indígenas. No caso de projetos que afetem outras comunidades tradicionais baseadas na terra, os componentes do projeto teriam de demonstrar o seguinte: o projeto é indispensável para o desenvolvimento racional de uma área e não pode ser reformulado de forma a evitar a mudança da comunidade. As opções de terra por terra, que podem proporcionar condições de vida semelhantes, e os membros da comunidade estão dispostos a considerar um grupo de serviços sociais e de programas de apoio que permitam seu restabelecimento em novo local. B. Escopo da política. Definição de pessoas afetadas pelo projeto. O escopo da política é definido para evitar preconceito no que diz respeito a quem tem direito a receber compensação, reabilitação ou ambos. Num plano de reassentamento, isso é feito referindo-se às pessoas afetadas pelo projeto, bem como os que não são deslocados e as atividades de mudança e reabilitação, bem como o reassentamento. A determinação da elegibilidade para os benefícios de um plano de reassentamento é uma questão complexa de que deve ser considerada no contexto de cada projeto, levando em conta a natureza das perdas sofridas, casas, terras, emprego, acesso a recursos comuns, perturbação das redes sociais, comerciais e culturais. É essencial dispor de definições justas e equitativas, facilmente compreensíveis dos critérios de elegibilidade, que possam levar em conta essas perdas. Os critérios devem considerar as questões de prazos para a elegibilidade, a compensação, a definição de propriedade, os direitos de posse e definição dos direitos à unidade familiar, que levem plenamente em conta as questões potenciais de gênero. Essas questões são consideradas mais pormenorizadamente nas diretrizes operacionais do banco, sobre reassentamento involuntário, tipos de operações. A política proposta seria aplicável a todas as operações do banco, independentemente da sua estrutura.
fonte ou tipo de financiamento. Isso inclui operações do setor privado, obras múltiplas, linhas de crédito por meio de intermediários de financiamento e, quando relevante, programas por etapas e empréstimos setoriais. As operações do setor privado apresentam alguns desafios especiais em virtude do ciclo mais curto de aprovação pelo banco e das relações mais complexas entre o patrocinador do setor privado e os órgãos diretamente responsáveis pelo reassentamento. Tais projetos podem requerer acordos laterais especiais entre o banco e o patrocinador e os órgãos do setor público. O princípio de que um projeto deve internalizar o custo da compensação e reabilitação das pessoas afetadas por um projeto aplica-se igualmente aos projetos do setor privado e os custos vinculados ao reassentamento devem ser plenamente incluídos na análise econômica e financeira do projeto. No caso de projetos de obras múltiplas, empréstimos setoriais e certas operações por etapas, a aplicação da política requer acordo entre o banco e o mutuário sobre os procedimentos a fim de assegurar que o reassentamento voluntário seja minimizado, as pessoas afetadas sejam identificadas e sejam formuladas medidas apropriadas de alívio. Nessas operações, as responsabilidades institucionais e financeiras devem ser esclarecidas e fundos suficientes devem estar disponíveis, se possível, dentro do empréstimo, a fim de assegurar que as questões de reassentamento sejam consideradas equitativamente a nível local. Vamos lá. Deve estar disponíveis dentro do cima do empréstimo, a fim de assegurar que as questões de reassentamento sejam consideradas equitativamente a nível local, tendo em vista que um dos objetivos mais amplos da política é ajudar a criar um ambiente em que o tratamento justo das pessoas afetadas se torne a norma para todos os projetos dos setores público e privado, independente de serem ou não financiados pelo banco. Em alguns casos, pode ser apropriado apoiar reformas na legislação e regulamentação local, a fim de aperfeiçoar o contexto de considerações das questões de reassentamento. Em alguns casos, o banco poderá ser capaz de usar mecanismos de cooperação técnica para examinar e redigir projetos de lei. Isso ajudaria também a evitar os distúrbios de excesso de custos e distorções econômicas causadas pelo reassentamento em outros projetos não financiados pelo banco. Reassentamento voluntário versus involuntário. Embora reconheça que todas as comunidades deslocadas enfrentam perdas e desafios semelhantes, o escopo dessa política é limitado ao deslocamento o escopo dessa política é limitado ao deslocamento e reassentamento resultante do desenvolvimento. Vamos lá, repetindo. Reassentamento voluntário versus involuntário. Embora reconheça que todas as comunidades deslocadas enfrentam perdas e desafios semelhantes, o escopo dessa política é limitado ao deslocamento e reassentamento resultante do desenvolvimento planejado, que é involuntário, muito embora possa ser desejável em última análise, como é o caso dos projetos de desenvolvimento urbano que terão pessoas de áreas perigosas e impróprias para o assentamento humano. Essa política não se aplica a esquemas de colonização rural, que são geralmente voluntários e tendem a ser empreendidos por indivíduos ou grupos dispostos a enfrentar os desafios da mudança. Também exclui a mudança de refugiados e vítimas de desastres naturais, que são deslocados por eventos repentinos e geralmente imprevisíveis, sem dar oportunidade suficiente para consulta e planejamento, em vez de iniciativas de desenvolvimento planejadas deliberadamente, as quais permitem que o reassentamento seja considerado na elaboração do projeto. Vê a tipologia do reassentamento tabelado anexo. Reassentamento urbano e rural.
A política proposta aplica-se ao reassentamento voluntário tanto nas áreas urbanas quanto rurais. Como se indicou no primeiro capítulo dentro da carteira do banco, o reassentamento voluntário é cada vez mais um fenômeno urbano. O reassentamento pode impor problemas específicos nas condições urbanas. Nas cidades, o local é um fator essencial que permite às populações de baixa renda acesso ao emprego e aos serviços urbanos fornecidos pelo setor público. Quando é necessário deslocar pessoas de áreas perigosas, como as sujeitas a enchentes, desabamentos ou altos níveis de poluição, ou de áreas afetadas pela execução de obras públicas. As considerações de custo geralmente favorecem o reassentamento em terras situadas na periferia urbana. Isso geralmente corta o acesso da população à sua fonte de renda e de serviços e arrisca empobrecer ainda mais a população afetada. Evitar esses efeitos laterais indesejáveis torna-se uma preocupação central do programa de reassentamento urbano e pode levar às propostas complexas de reabilitação que abrangem fornecimento de terra com serviços, habitações mínimas e a reconstrução das redes sociais, econômicas e de serviço. Em geral, contudo, as populações urbanas de baixa renda podem reagir melhor às mudanças nos seus padrões de habitação e emprego e podem estar dispostas a aceitar uma série mais ampla de alternativas, desde que essas mudanças não levem maior empobrecimento ou uma queda dos seus padrões de habitação e de prestação de serviços. Em áreas de assentamento rural tradicional, por outro lado, as pessoas de baixa renda geralmente têm uma série limitada de aptidões e podem ter menos capacidade ou disposições de aproveitar novas oportunidades econômicas fora do setor agrícola. Em sua maior parte, as necessidades básicas são atendidas por meio da agricultura de subsistência e exploração de florestas, pastagens e rios, sobre os quais a população tem grande coisa, alguns direitos geralmente aceitos e usufruto por meio. Em sua maior parte, as necessidades básicas são atendidas por meio de agricultura de subsistência, exploração de florestas, pastagens e rios, sobre os quais a população tem alguns direitos geralmente aceitos de usufruto, economia geralmente baseadas numa rede complexa de laços de parentescos sociais, que podem ser difíceis de replicar no local novo. Direitos consuetudinários à terra, aos recursos naturais são uma questão importante ao meio ambiente rural e tradicional, e como geralmente não existe mercado desenvolvido para as terras agrícolas, pode ser necessário proporcionar terra para substituir a terra que é perdida, em vez de oferecer dinheiro como compensação. Além do mais, os planos de reassentamento precisam considerar formas de manter o senso de comunidade ao mesmo tempo em que ampliam o escopo de oportunidades econômicas disponíveis à população. C. Como evitar o empobrecimento? Em geral, o reassentamento afeta adversamente os grupos de renda mais baixos e mais vulneráveis, tais como os poceiros urbanos e rurais, que carecem de título de propriedade de suas terras. Eles devem ser o enfoque principal dos programas de reassentamento, tendo em vista que as limitações nas leis, regulamentos reais de expropriação e a compensação geralmente tornam difícil para eles substituir os seus bens e oportunidades perdidas. Além disso, a sua falta de educação formal geralmente as coloca numa situação de desvantagem quando tratam com as autoridades, o que leva a que as suas reivindicações sejam ignoradas, causando ainda mais empobrecimento. As pessoas que são nem de baixa renda, nem vulneráveis e que desfrutam de título formal de propriedade de seus bens estão menos sujeitas aos efeitos negativos de ressentimento. Os procedimentos locais de expropriação geralmente proporcionam compensação adequada para os seus bens perdidos ou prejudicados, desde que os métodos adequados de avaliação sejam aplicados e mecanismos efetivos de recurso estejam disponíveis. Se a compensação for adequada, é provável que essas pessoas mudem antes de serem deslocadas pelo projeto. Elas substituem os seus bens, serviços ou fontes de renda por meio de mercado. Diversos fatores podem levar o empobrecimento da população reassentada, CERN 1996. Em primeiro lugar, é muito importante que o risco de perder o acesso à habitação ou à terra, isso se aplica especialmente aos poceiros, que não têm direitos formais à propriedade, mas para quem
os direitos de uso ao capião são fundamentais. Em alguns casos, o deslocamento pode interromper a continuidade da ocupação de um local que eventualmente teria resultado na obtenção de direitos legais, a menos que as pessoas afetadas disponham de um lugar para viver e, no caso de áreas rurais, de terra suficiente para a produção de subsistência ou emprego estáveis. É provável que se tornem indigentes. Pequenos proprietários também podem ser empurrados para um nível inferior à subsistência por reduções no tamanho ou na qualidade das suas propriedades, da mesma forma que grupos de baixa renda incapazes de encontrar substituição em espécie da sua habitação em virtude do aumento dos valores da terra. Acesso como áreas de pastagem, para a coleta de lenha e de produtos florestais, ou para a pesca, também podem representar elemento importante numa estratégia geral de subsistência. O segundo risco é a perda de emprego. Em áreas rurais, pequenos proprietários rendeiros, meeiros e trabalhadores agrícolas são especialmente vulneráveis, visto que raramente dispõem de habitação que possam ser aplicadas fora do setor agrícola. Em áreas urbanas, muitas das pessoas de baixa renda dependem de atividades comerciais informais que tendem a se concentrar no centro da cidade e são incapazes de encontrar oportunidades semelhantes se forem deslocadas para a periferia urbana. Esquemas de emprego temporário, tais como emprego pelo projeto, sem treinamento ou medidas complementares, atrasam, mas não resolvem na verdade. Podem piorar o risco de desemprego a longo prazo. Outro risco é o da insegurança alimentar, que leva a maior mobilidade e mortalidade. Isso se deve à perda de renda, de cultivos e de acesso a outros recursos de subsistência e pode ser complicado por mudanças de estratégia de subsistência e de dieta, causando uma redução da capacidade de resistir às doenças, especialmente entre crianças e anciões. Além disso, a saúde da população deslocada pode ser comprometida por vetores de doenças transportadas pela água, especialmente em projetos de represas, por exposição a maior poeira, contaminação, detritos e por outras doenças introduzidas nas áreas pelos recém-chegados, inclusive doenças transmitidas sexualmente, trazidas pelos operários de construção. Há também o risco de perda de oportunidade de educação por parte das crianças. Essas podem ser forçadas a abandonar a escola ao serem deslocadas ou podem ser recrutadas para a força de trabalho, a fim de suplementar a renda diminuída da família. Tendo em vista que o empenho com a educação é geralmente baixo nas comunidades de renda baixa, essas perturbações temporárias, que já são prejudiciais, podem facilmente tornar-se permanentes, a menos que se proporcione alguns incentivos para assegurar que as crianças voltem à escola. Todos esses riscos são complicados pelo rompimento das redes de apoio social e pela perda de bens culturais. As primeiras, como fonte de serviços e transferência de renda, geralmente funcionam como um sistema de ajuda mútua e podem proporcionar a única rede de segurança disponível para os pobres. As últimas, como parte vital da identidade da comunidade, proporcionam um contexto para o comportamento construtivo e acrescentam significado e propósito às relações da comunidade. Ambas são especialmente suscetíveis à desarticulação e difícil evitá-las, e quase impossível retificá-las, e podem ter impactos importantes sobre o comportamento e a motivação do grupo deslocado. Sowell, 1996. Os riscos de marginalização e perda da identidade cultural são especialmente graves no caso de comunidades indígenas, cujas necessidades sociais, culturais e educacionais singulares tornam muito mais difícil para eles adaptar-se aos efeitos perturbadores do deslocamento. As considerações acima aplicam-se também a comunidades anfitriãs. A integração das comunidades reassentadas em anfitriãs pode transformar-se em um fator positivo, mas apenas se a capacidade de sustentação for levada plenamente em conta e as comunidades anfitriãs estiverem preparadas para receber os recém-chegados. As comunidades anfitriãs devem receber incentivos que as levem a considerar o reassentamento como benefício e não como usurpação dos seus recursos e da sua integridade. Uma das formas de conseguir isso é proporcionar a todos os membros da comunidade recém-integrada acesso igual às instalações e serviços da mesma qualidade. D. Participação da comunidade.
Uma abordagem participativa assegura maior aceitação e um plano de reassentamento mais realista e sensível. O processo de informar e consultar a comunidade, tanto a deslocada como a anfitriã, ajuda a habilitá-las a estimular a manifestação de suas reivindicações e prioridades, por canais institucionais em vez de formar que possam exacerbar conflitos potenciais. Organizações comunitárias fortes facilitam o processo de reassentamento. Elas também estimulam a comunidade a assumir a responsabilidade de impedir a usurpação por meio de oportunistas, a contribuir para a construção, operação e manutenção da infraestrutura, e assumir um papel ativo na supervisão do avanço das atividades de reassentamento. O documento sobre o oitavo aumento do banco incorpora esse princípio ao afirmar que é possível reforçar o trabalho do banco mediante acesso à informação e consulta com os setores da população e ONGs locais que possam contribuir para assegurar que os projetos do banco sejam bem elaborados. AB 1704, parágrafo 2.95. A fim de desenvolver mecanismos para promover e organizar o processo de consulta e participação de forma inclusiva, transparente e efetiva, é necessária a análise social para identificar os grupos de interesses particulares ou organizações interessadas, especialmente aquelas que representam setores de renda mais baixa e mais vulneráveis da população. As ONGs locais, as organizações de base e os órgãos governamentais responsáveis pelas atividades de reassentamento e pela operação e manutenção de serviços e de infraestrutura deverão também participar ativamente na preparação e execução do plano de reassentamento. Letra E. Comunidades indígenas. O reassentamento e reabilitação de comunidades indígenas e étnicas de baixa renda que vivem em áreas rurais especialmente difíceis. A identidade de muitas dessas comunidades está estreitamente ligada à terra, que geralmente tem uma importância espiritual e emotiva substancial. Além de proporcionar a base econômica para a sustentação da comunidade, as comunidades indígenas tendem também a ser mais vulneráveis do que os outros setores da sociedade, visto que, geralmente, carecem de direitos formais as áreas das quais dependem para sua subsistência, mesmo quando dispõem de títulos legais da terra que ocupam, mas intencionalmente geralmente dependem de áreas muito maiores para sua subsistência. Além disso, os povos indígenas geralmente estão numa posição de desvantagem para pressionar as reivindicações de compensação justa, vivendo em áreas rurais, remotas, geralmente carecem de educação formal e podem ter que enfrentar barreiras de linguagem, obstáculos culturais e preconceitos raciais, bem como falta de recursos financeiros e contatos sociais e políticos necessários para influenciar as decisões tomadas nas capitais nacionais e regionais. As comunidades indígenas que vivem em planícies remotas da América Latina com capacidade limitada de produção, que não participam da economia de mercado e dependem de uma série de atividades, inclusive caça, pesca, coleta e agricultura itinerante, que requerem grandes extensões de terra, são especialmente vulneráveis aos impactos causados pelos projetos de infraestrutura, que podem exigir o seu reassentamento. Somente em casos excepcionais a política permitiria que o banco apoiasse operações que requerem o deslocamento dessas comunidades indígenas. A fim de que o banco considere exceções a esta norma, o banco teria de certificar-se de que as pessoas afetadas só seriam deslocadas para uma distância curta. Segundo, soluções de terra por terra baseadas em comunidades fazem parte da proposta de compensação. Terceiro, garantias plenas pelos seus direitos como comunidade indígena, a terra e os recursos naturais, inclusive títulos de propriedade de terra e demarcação. Quarto, as comunidades afetadas dão seu consentimento, informando ao reassentamento e as outras medidas de alívio e têm participado extensivamente da elaboração do plano de compensação. E o último, quinto, a perda da propriedade cultural, tais como locais sagrados ou de terreno, de enterro e a perturbação dos padrões existentes da organização sociocultural serão minimizadas e se dará compensação por elas. Comunidades indígenas e étnicas menos isoladas que têm laços mais fortes com a economia de mercado e abrangem segmentos maiores da população rural, como nos casos de comunidades camponesas por todos os planaltos andinos ou mesoamericanos, estão sujeitas a menos riscos de perda da identidade em virtude do reassentamento voluntário. Independente disso, nesses casos, o plano de reassentamento voluntário assegura que a comunidade se beneficie diretamente do projeto, por exemplo, por meio de melhor acesso aos mercados de serviços, e que as soluções de compensação sejam baseadas no consentimento informado
das comunidades incluam soluções de terra por terra e alternativas culturalmente apropriadas pela perda de direitos consuetudinários e da propriedade cultural. F. Questões de gênero. Com frequência, o impacto do deslocamento é especialmente difícil para as mulheres. Em áreas urbanas marginalizadas, que agora são mais frequentemente o foco dos projetos, que inclui reassentamento voluntário, uma grande proporção dos domicílios é chefiados por mulheres, as quais têm de combinar o seu papel de principais ganhadoras de renda com as de fornecedores de mão de obra doméstica, inclusive o cuidado dos filhos. Esse ônus dobrado pode significar que as mulheres são geralmente esquecidas ou subrepresentadas nas organizações comunitárias locais. Os estudos básicos devem ser desagregados por sexo, bem como análise dos custos econômicos vinculados ao reassentamento. Especialmente importante considerar a situação de domicílios chefiados ou mantidos economicamente pelas mulheres, identificar os bens e as atividades produtivas das mulheres, que serão afetadas pelo reassentamento. O planejamento do reassentamento deve incluir procedimentos a fim de assegurar que as mulheres sejam consultadas independentemente e possam expressar as suas preferências pelas diversas opções sob consideração. O planejamento do reassentamento precisa, portanto, levar em conta os pontos de vista das mulheres que são afetadas pelo reassentamento e deve refletir as suas prioridades, as quais podem diferir consideravelmente das prioridades do homem. As propostas de compensação e reabilitação devem assegurar o tratamento equitativo das mulheres produtoras e trabalhadoras, a quem se devem oferecer compensação e programas de reabilitação, a fim de cobrir as perdas dos seus bens pessoais, atividades produtivas e recursos de propriedades, como sem se supor que a compensação em dinheiro seja distribuída igualmente no domicílio. Se o reassentamento implica o deslocamento de famílias a uma distância substancial do seu local original, os custos de tempo extra para as mulheres devem também ser analisados separadamente dos incorridos pelo homem e, quando apropriados, medidas específicas para considerar as desvantagens enfrentadas pelas mulheres. Nesses aspectos devem ser tomadas. Se forem construídas adaptações de substituição usando sistemas de autoajuda ou mutirão, deve-se atribuir atenção para compromissos e limitações específicas das mulheres e fazer uma avaliação realista da capacidade de participação delas nesses esquemas. A supervisão e avaliação deve também considerar o impacto diferenciado da mudança da compensação e da reabilitação sobre os homens e as mulheres. G. Reabilitação e compensação. A necessidade de reabilitação. Tão logo se chega à conclusão de que o reassentamento é inevitável, o próximo passo é elaborar um plano de reassentamento que minimize o impacto sobre as comunidades afetadas e, sempre que possível, lhes permita beneficiar do projeto ou do desenvolvimento da área de influência. O plano de reassentamento poderia também ser visto como uma oportunidade de desenvolvimento social e econômico, em vez de uma atividade de alívio, devendo concentrar-se no atendimento das necessidades das pessoas afetadas, em vez de abrir caminho para o projeto principal. No mínimo, deve-se compensar plenamente os impactos negativos de reassentamento. De forma que, após um período razoável de trânsito, as pessoas afetadas possam restaurar sua vida pelo menos aos níveis anteriores e que possam integrar-se na comunidade em que serão reassentadas. Sempre que os meios de vida das pessoas forem afetadas pelo reassentamento em virtude da perda de terras, dos bens de produção ou do acesso ao emprego, tanto do setor formal quanto do informal, o mutuário e o responsável por assegurar que a sua base produtiva e capacidade de ganhar renda sejam melhoradas, ou pelo menos restauradas aos níveis de que desfrutava antes do deslocamento, isso implica compensação pelos bens perdidos e fluxos de renda, e pode ser necessária a restauração da capacidade do grupo de funcionar como uma unidade social e econômica. O reassentamento é um processo que começa antes do projeto ser formalmente aprovado e não termina necessariamente com a conclusão das atividades de deslocamento. Momento em que a reconstrução da comunidade está apenas começando. Isso ressalta a importância de planejamento desde cedo e a necessidade de acompanhar a implementação até os prazos de pós-execução, estabelecidos para a realização dos objetivos de reabilitação. Escudero, 1988.
Isso implica que o banco só deveria financiar projetos que requeram reassentamento voluntário se puder certificar-se de que há um acordo e empenho demonstrável do governo a fim de empreender estudos, levantamentos e consultas com a comunidade afetada, a fim de definir o escopo do componente de assentamento, estabelecer os procedimentos e critérios necessários para assegurar a disponibilidade de opções equitativas para resolver os problemas causados pelo deslocamento e empenhar os recursos humanos e financeiros necessários para a preparação, implementação, supervisão e avaliação do plano de reassentamento. Os custos do programa de reassentamento, independente da aquisição de terra, podem geralmente ser financiados pelo banco. Uma proposta abrangente de compensação é a reabilitação e deve identificar todos os elementos que apoiam o meio de vida dos deslocados, compensa a perda dos bens de propriedade mantidos ou utilizados pelas pessoas afetadas. Só um instante, gente. Estou aqui fazendo um negócio aqui. Identificar todos os elementos que apoiam o meio de vida dos deslocados, saber dos bens. Restaurar ou substituir repouso, bem serviço e oportunidades às pessoas afetadas pelos projetos no nível que seja pelo menos equivalente às suas condições originais. Aliviar ou compensar as dificuldades de transição, tais como os custos de localização, de perda de colheitas de renda e a interrupção de atividades, inclusive a educação dos filhos. E estabelecer normas claras, equitativas e objetivas de elegibilidade, inclusive uma definição do uma definição do domicílio, dos prazos para avaliação de direitos e compensação. Além de atender às condições mínimas, algumas experiências bem-sucedidas têm demonstrado que o reassentamento pode ser uma forma de melhorar as condições de vida dos grupos marginalizados. Tabela G, anexo. Os programas de reassentamento podem proporcionar experiências piloto de desenvolvimento comunitário, baseando-se numa abordagem participativa de autoajuda, para prestar serviços básicos e oportunidades econômicas às pessoas de baixa renda. Uma meta plenamente coerente com o mandado de redução da pobreza do oitavo aumento do banco. Uma consideração frequentemente esquecida é a existência do capital social, ou seja, os vínculos que mantêm uma comunidade junta e permitem o seu funcionamento. Esses bens são difíceis de se definir, para não falar em quantificar. Não obstante, eles abrangem alguns dos elementos fundamentais e mais difíceis de restaurar, especialmente em comunidades de baixa renda, onde as redes de assistência mútua proporcionam bens e serviços por meio do intercâmbio e do compartilhamento de responsabilidade. Essas redes podem incluir crédito informal e transferências de renda e geralmente proporcionam a única rede de segurança disponível às pessoas de baixa renda. Fazem parte de um sentimento de identidade pertencer e o seu rompimento pode ter sérias consequências psicológicas, causando tensão individual e levando a comportamento antissocial. Cos Jimenez, 1990. Esforços para restaurar a capital social levaram esforços refocalizados durante o reassentamento e na fase pós-deslocamento e podem considerar temas que incluem o seguinte: manutenção de integridade física dos grupos que forem reassentados, apoio ao desenvolvimento de organizações comunitárias que podem substituir ou melhorar os serviços tais como crédito ou creche, perdidos em virtude do deslocamento, criação de novas oportunidades de emprego, a fim de compensar perda de renda, organização de apoio a grupos comunitários e prestação de serviços de orientação. Apoio de compensação. Opções de compensação. A compensação pode assumir diversas formas, inclusive substituir em espécie de habitação, terra e outros bens, como compensação monetária. Em muitos casos, a equação
A compensação pode assumir diversas formas, inclusive a substituição de espécie de habitação, terra e outros bens, bem como compensação monetária. Em muitos casos, a equação da compensação com pagamento em dinheiro causa problemas. O deslocamento pode afetar severamente certos setores da população, especialmente as pessoas de baixa renda, em formas que vão além do valor monetário da propriedade perdida. O deslocamento pode privar as pessoas da sua principal fonte de renda, em alguns casos ameaçar sua paz e identidade cultural. O reassentamento voluntário geralmente implica os problemas legais, sociais e políticos e econômicos que ultrapassam a mera compensação em dinheiro e podem suscitar questões como a desejabilidade do projeto em termos de desenvolvimento sustentado e equilibrado. Shibata, 1995. Lembrando, a gente está lendo o OP 710 do BID, tá? A experiência do Banco Mundial e do BID com reassentamento demonstra que o pagamento de dinheiro raramente é uma estratégia adequada. As principais razões são: a compensação em dinheiro geralmente é insuficiente para substituir bens perdidos por outros de valor equivalente. B. Os deslocados geralmente carecem das oportunidades ou de conhecimentos para usar os seus pagamentos para substituir bens ou oportunidades perdidas. Além disso, a pressão para resolver necessidades imediatas, tais como alimento, habitação temporária, atendimento de saúde ou de pagamento de dívidas, geralmente faz com que a compensação seja gasta antes de ser investida em habitação ou bens produtivos. Isso aplica-se principalmente a grupos de baixa renda e pode levar ao seu empobrecimento permanente. Deve-se, portanto, considerar assistência para que os deslocados encontrem casa, terreno, terra e emprego alternativos, e isso é especialmente importante quando depende da terra para viver. A compensação em dinheiro pode ser adequada para grupos de renda mais alta, mas deve ser usada com cuidado. Um dos riscos é que grupos bem organizados podem usar sua posição para exigir níveis de pagamentos muito mais altos do que seriam justificados por critérios de substituição de custo, o que pode causar disputas e atrasos na implementação do projeto. E o que não é raro, a invasão do local do projeto por especuladores que esperam beneficiar de pagamentos de compensação. Considerações jurídicas. Muitos países mutuários têm leis que não dão, Considerações jurídicas. Muitos países mutuários têm leis que dão ao Estado a capacidade de desapropriar a propriedade para uso público, conhecidas como poder de domínio eminente. Não obstante, essas leis raramente consideram compensação, além dos pagamentos monetários pelos direitos formais de propriedade. Mesmo neste contexto, surgem dificuldades quanto às disposições de avaliação das leis locais são ultrapassadas ou deixam de proporcionar substituição do bem perdido por um de igual valor ou capacidade produtiva comparável. Além disso, essas leis só protegem os proprietários e raramente consideram os direitos dos ocupantes, que não dispõem de título, mas dependem da propriedade para viver. Em sua maior parte, os regulamentos não são adequados para tratar da compensação de direitos consuetudinários ou perda das oportunidades de emprego. Na maior parte dos casos, definições estritas de direitos de propriedade podem até mesmo apresentar um obstáculo ao reconhecimento de bens. A maioria das pessoas afetadas pelos projetos de desenvolvimento são dos setores de renda mais baixa da sociedade e geralmente não têm título de propriedade de terra ou dos locais que ocupam. Nesses casos, os planos de reassentamento devem proporcionar uma proposta de restauração que complemente o direito local e mantenha o meio de vida dos afetados, embora deva levar em conta as distinções entre as diversas formas de uso e ocupação. Exemplos incluem o reconhecimento do título de construção para aqueles cuja ocupação resulte eventualmente em direitos adquiridos à propriedade ocupada versus locatários que possam ser compensados com justiça por meio da identificação da propriedade de aluguel e a preços semelhantes. As leis locais geralmente não proporcionam compensação equitativa para as pessoas afetadas que não possuem terra, tais como os não ocupantes que desfrutam de direitos de acesso aos usos produtivos ou recreativos, meeiros, agricultores e trabalhadores que possam perder a sua principal fonte de renda em virtude de um projeto de desenvolvimento. Essas considerações indicam que uma análise do contexto jurídico deve ser empreendida logo cedo na preparação do projeto.
Isso incluirá, claro, o conhecimento de legislação sobre expropriação, compensação e reabilitação, bem como do contexto institucional para a implementação da legislação e das atividades de reassentamento. A preparação do plano de reassentamento e a negociação do convênio de empréstimo podem então incluir medidas destinadas a considerar qualquer lacunas que possam ser identificadas. Isso pode ser conseguido mediante o uso do conceito de reabilitação a fim de proporcionar remédios extrajurídicos para as perdas sofridas pela população reassentada, sem requerer grandes mudanças na legislação local, a menos que o mutuário indique uma disposição de empreender uma reforma mais ampla do contexto jurídico institucional. Impacto ambiental. As opções de reassentamento devem levar em conta as limitações ambientais dos locais propostos para a mudança. Além disso, além de serem avaliados em termos de adequação para habitação, todos os locais devem ser avaliados em termos de sua capacidade de prover sustento. Cumpre levar em consideração fatores tais como proximidade de parques naturais, florestas, alagados e outras áreas ecologicamente sensíveis, a fim de evitar a expansão das fronteiras agrícolas para as áreas inférteis ou frágeis, ou o esgotamento dos recursos naturais. Em muitos casos, será necessário empreender uma avaliação dos impactos ambientais. O impacto ambiental e o risco sobre o meio ambiente devem ser levados em conta na consideração de locais alternativos a ser considerado como parte do projeto geral e do plano de reassentamento. A infraestrutura deve atender a padrões ambientais geralmente aceitos e os planos de administração devem ser incluídos a fim de prevenir e aliar o impacto ambiental. Aspectos operacionais. Quinto. Letra A. A oportunidade de ciclo de projeto. É necessário uma avaliação inicial da magnitude e natureza do reassentamento, a fim de permitir exame das alternativas do projeto de forma que o reassentamento possa ser evitado sempre que possível. Portanto, o desenvolvimento do plano de reassentamento deve estar em fase de preparação do projeto principal, de forma que a viabilidade do programa de reassentamento pode ser avaliada como parte do projeto geral, com a avaliação cobrindo custos e os benefícios de todos os componentes. Isso significa que o plano de reassentamento deve estar pronto para a avaliação ao mesmo tempo em que todos os demais componentes do projeto. Levantamentos iniciais das populações afetadas e das populações anfitriãs potenciais, justamente com identificação antecipada das alternativas viáveis de reassentamento e reabilitação, são necessários para evitar atraso, excesso de custos e pressão indevida para reassentamento à população afetada. A definição dos critérios de elegibilidade e os componentes dos planos devem estar suficientemente desenvolvidos para permitir a avaliação e preparação do plano de financiamento, embora se deva tomar cuidado para evitar especulações e migração para a área de projeto e também assegurar a completa identificação de todas as pessoas que se qualificam à compensação. Os estagiários do plano de reassentamento devem seguir uma sequência e um cronograma diretamente vinculados aos avanços das demais componentes do projeto. Letra B. Controle da área de reassentamento. Um elemento central para assegurar o sucesso do programa de reassentamento é evitar o fluxo de novos colonos para a área que estiver sendo desocupada. A gestão deste fator requer bom planejamento e comunicação com a comunidade afetada. Quando se desejar que a área desocupada seja usada para as instalações físicas do projeto, é essencial para que a construção proceda tão rapidamente quanto possível depois do reassentamento, a fim de evitar reocupação. Devem ser tomadas medidas para a proteção temporária da área, cercas, policiamento e equipamento de supervisão. Se o objetivo for manter as áreas desocupadas, como no caso de regiões tampão, áreas protegidas ou áreas inseguras, por exemplo, o mutuário deve estar certo de que dispõe dos recursos necessários para controlá-la por um período mais longo ou a que a operação inclua disposições neste sentido. Ainda mais importante, contudo, é que o programa de reassentamento seja complementado por um plano que desestimule a reocupação da área e desenvolva e ofereça e promova alternativas realistas à habitação inadequada na área desocupada. Se o programa de reassentamento não for acompanhado de um plano desse tipo, é improvável que as áreas continuem desocupadas e, consequentemente, a operação deixe de atingir os seus objetivos. Uma vez que se tenha tomado a decisão de passar o reassentamento e estabelecido um prazo, e também é essencial conseguir a colaboração da comunidade a fim de controlar o acesso à área a ser reassentada, com o entendimento de que a ocupação adicional pode levar à diluição dos recursos disponíveis,
para compensação. Nesse contexto, também é importante elaborar propostas de compensação justas, equitativas e que proporcione oportunidades para um meio de vida melhor sem criar benefícios reais ou percebidos que sejam suficientes para atrair novos colonos. Esses mecanismos de controle social baseados na comunidade, pode ser usado por todo o período de execução do plano de reassentamento como parte da atividade de supervisão. Letra C. Aquisição da terra. A preparação logo no início facilita a seleção e aquisição de locais para reassentamento ou da terra e das habilitações necessárias para o reassentamento em espécie. Banco Mundial 1978. Terra ou propriedades adequadas devem ser identificadas e recursos adequados devem estar disponíveis para sua aquisição. E de outras propriedades devem ser incluídas no orçamento geral do projeto, juntamente com todos os demais componentes do plano de reassentamento, para assegurar a disponibilidade de recursos suficientes no momento em que forem necessários. Os custos do reassentamento, com exceção da aquisição da terra, podem ser financiados pelo banco, a menos que o mutuário demonstre durante a avaliação de que os fundos necessários serão disponibilizados. Isso pode requerer condições contratuais que estabeleçam as dotações orçamentárias e o organograma para a compra das terras, que terão de ser financiadas com fundos de contrapartida locais. Letra D. Contexto institucional para o reassentamento. O contexto institucional e outra questão operacional crítica. O mutuário deve assegurar que as responsabilidades institucionais sejam claramente identificadas e que as instituições responsáveis tenham pessoal suficiente para empreender os levantamentos de base, avaliar e pagar a compensação, identificar, adquirir e preparar os locais de mudança, construir adaptações de infraestrutura para as comunidades reassentadas e anfitriã, proporcionar assistência para a mudança e o período de transição, como orientação de saúde, ensino, emprego e outros serviços que fizerem parte da proposta e reabilitação, e assumir a responsabilidade pela operação e manutenção da infraestrutura que tiver sido criada. Os órgãos responsáveis pelos vários elementos do plano de reassentamento devem estar bem coordenados e podem incluir os órgãos de linha governamentais, bem como ONGs e grupos comunitários que participam da execução do programa de reassentamento. Além de clara atribuição de responsabilidade, isso também pode requerer a preparação de acordos formais ou contratos. Além do início da execução, os órgãos participantes devem ser selecionados com base na sua experiência e empenho com os programas de desenvolvimento comunitário, bem como com sua perícia técnica. Em projetos a serem desenvolvidos pelo setor privado, o banco aplica os mesmos requisitos substantivos no que diz respeito ao reassentamento voluntário. Consequentemente, o acordo entre o mutuário privado e o governo, no que diz respeito às suas respectivas responsabilidades com referência ao reassentamento, deve ser muito claro e deve refletir nos termos de acordo de venda, locação ou concessão. A determinação da responsabilidade pelos custos de execução do componente de reassentamento será negociada pelas partes interessadas como parte da estrutura econômica, financeira e operacional do projeto. Do ponto de vista do banco, como credor, o mutuário privado será responsável pelo seguinte: demonstrar como parte do processo de avaliação do projeto que o plano de reassentamento, independente de quem será responsável pela sua execução, atende aos requisitos do banco. Assegurar que os termos do seu acordo com o governo atribua a responsabilidade e proporcione suficientes recursos e garantias para a execução do plano de reassentamento de forma oportuna e concorda que a execução insatisfatória do plano de reassentamento é um evento de inadimplência nos termos dos seus acordos com o governo e com o banco. Acordos com diversos órgãos locais, tais como entidades setoriais, municipalidades e autoridades provinciais e estaduais, por exemplo, podem ser feitos de acordo com as necessidades e devem ser documentados em contratos complementares à medida requerida pelas leis locais. Nos grandes projetos de reassentamento, devem ser estabelecidos mecanismos a fim de proporcionar o seguinte: solução simples e transparente de disputas, especialmente no que diz respeito às reivindicações de compensação, a fim de evitar longos procedimentos judiciais nos administrativos. Serviços técnicos de assessoramento a fim de ajudar os órgãos de execução a resolver problemas imprevistos na medida em que forem surgindo. Uma base para órgãos locais ou grupos comunitários assumirem eventualmente a responsabilidade pela operação a longo prazo e pela manutenção de infraestruturas e dos serviços. Geralmente tem sido eficaz o estabelecimento de comitês e grupos de consulta com representantes das autoridades locais, ONGs, membros da comunidade, técnicos locais, para discutir opções de desenho e supervisionar atividades durante toda a execução. A organização de grupos comunitários para tarefas de planejamento
desenho, construção e operação de infraestrutura no local de reassentamento também pode ser um ponto de partida útil para a construção e desenvolvimento dos laços sociais entre a comunidade reassentada e a anfitriã, BID 1989, 1992 e 1995. Tendo em vista que os projetos financiados pelo banco representam apenas uma fração dos projetos que requerem reassentamento num país específico, é importante que o banco promova o desenvolvimento e capacidade institucional para a elaboração e execução de planos sólidos de reassentamento. Com efeito, esta é uma questão-chave para a consideração das questões de reassentamento que surgem em operações de obras múltiplas, por etapas e setoriais, como transporte, geração de eletricidade, água e saneamento, entre outros, bem como nos projetos que recebem cooperação técnica do banco na fase de preparação do projeto ou dos estudos de viabilidade. O banco pode apoiar a atividade de desenvolvimento institucional por meio de assistência técnica ou como componente específico dos empréstimos setoriais, programas de reforma ajustada e divulgação das melhores práticas. Letra E. Monitoramento e avaliação. Durante a execução de um plano de reassentamento, as interações entre os vários organismos e a complexidade inerente de coordenar muitas tarefas simultâneas podem criar dificuldades. O plano de reassentamento deveria incluir disposições sobre monitoramento e notificação que permitam ao mutuário e ao banco identificar problemas na medida em que surgirem e dar tempo para que os ajustamentos sejam feitos. Nos programas mais substanciais de reassentamento, o sistema de monitoramento deve incluir disposições sobre monitoramento independente e concentrar-se nas condições sociais e econômicas das pessoas afetadas. Pode também servir como um mecanismo para a compilação de dados a serem usados na avaliação do programa depois da sua execução. Todos os órgãos participantes do programa devem apresentar relatórios ordinários que possam ser consolidados nos relatórios de adiantamento do projeto, avaliações intermediárias e relatórios de conclusão do projeto. O reassentamento deve ser plenamente abrangido pelos relatórios de acompanhamento do projeto geral, incluindo no contexto lógico da operação. O plano de reassentamento não termina quando a população afetada é fisicamente instalada no novo ambiente. O período de adaptação e de reabilitação social que se segue é mais difícil de administrar e de avaliar, embora seja essencial para o sucesso do plano de reassentamento. A fim de avaliar o que o programa de reassentamento conseguiu, os alvos pós-execução devem ser avaliados usando indicadores qualitativos e quantitativos claramente definidos. Os dados devem continuar a serem compilados por um período adequado após a execução do projeto, e nos casos de programas de reassentamento maiores, deve ser efetuada uma avaliação após a execução do mesmo, de tal forma que o mutuário e o banco possam discutir as necessidades de outras medidas adicionais de alívio e aprender com a experiência, a fim de melhorar operações futuras. Letra E. Apresentação de relatórios ao banco. Os relatórios ordinários apresentados ao banco devem abranger todos os reassentamentos onde quer que ocorram, inclusive nas operações de obras múltiplas por etapas setoriais, bem como nos projetos específicos de infraestrutura, relatórios de acompanhamento, exames intermediários e relatórios de conclusão do projeto. Deve incluir uma avaliação dos avanços do programa de reassentamento e do seu impacto sobre as condições socioeconômicas das populações reassentadas e anfitriã. O programa de trabalho de avaliação deve também incluir um exame periódico profundo de uma amostra de projetos que abrange o reassentamento. Sem informações sistemáticas, é impossível verificar se a política de reassentamento e sua aplicação estão protegendo efetivamente pessoas afetadas pelo projeto contra o empobrecimento. Sexto, conclusão. Tendo em vista a importância atribuída aos reassentamentos involuntários no oitavo aumento do banco e na medida em que se relaciona com os objetivos de redução da pobreza e da equidade social, e com base nas conclusões do exame pormenorizado da experiência obtida pelo banco em 120 projetos que abrangeram o reassentamento involuntário, bem como as lições de outros órgãos de desenvolvimento e a clara necessidade de uma política do banco, independente das melhorias substanciais conseguidas nos últimos anos em muitos projetos, o reassentamento involuntário continua a apresentar problemas que poderiam ser evitados com planejamento cuidadoso e oportuno, e preparação e supervisão adequadas. A magnitude do reassentamento nos projetos do banco, com cerca de 500 mil de pessoas afetadas, e os riscos implícitos requerem uma aplicação mais sistemática dos princípios gerais e dos requisitos de informação, a fim de assegurar que todas as medidas necessárias sejam tomadas para minimizar o impacto de reassentamento sobre as pessoas afetadas. No mínimo,
restaurar o meio de vida aos níveis anteriores, levar em conta as necessidades especiais de grupos especialmente vulneráveis da população. Considerando que as circunstâncias relacionadas com o perfil das pessoas afetadas, o contexto jurídico institucional e o tipo de operação que causa o reassentamento são tão diferentes, a política apresenta princípios gerais e requisitos que deverão ser pormenorizados em diretrizes operacionais atualmente existentes em formatos de projeto. O perfil de reassentamento involuntário nos projetos financiados pelo banco está mudando com obras de infraestrutura baseadas no setor urbano, substituindo os projetos rurais de energia e transporte como a principal fonte do reassentamento voluntário, com obras globais, múltiplas em etapas e empréstimos setoriais, aumentando a sua proporção na carteira de projetos do banco, que causam reassentamento involuntário. A política e o documento de antecedentes consideram, portanto, as questões referentes à criação de contexto, de regulamentação e capacidade institucional de formar que, quando o impacto específico de reassentamento não for conhecido com antecedência, possam existir garantias de que, ao ocorrer, o reassentamento e as medidas para aliviá-lo e para enfrentar esses impactos sejam coerentes com os padrões amplos incorporados à política proposta. Referências, certo? Aqui é a tabela. Isso aqui é o regulamento operacional do BID, tá, gente? Regulamento operacional do BID. 35, 36, certo? Essa é a tabela. Então é isso, gente. Terminado.